A gente está falando sobre sonhos desfeitos e reconstruídos, e a gente está falando com base no livro de Ruth. Então nós já trabalhamos o capítulo 1, trabalhamos o capítulo 2, e hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Ruth capítulo 3. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir para que Deus fale conosco. Senhor, nós vamos ler a Tua Palavra e temos caminhado durante todo esse mês com a história de Ruth, com a história de Noemi, e eu peço, Pai, em nome de Jesus, para que mais uma vez o Senhor fale conosco, para que mais uma vez o Senhor tenha misericórdia de nós, e para que mais uma vez, se nós aqui temos sonhos desfeitos, que eles possam ser reconstruídos no Senhor. Tem misericórdia de nossas vidas, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Então, Ruth, capítulo 3. Vocês estão me ouvindo bem? Quer que mantém aí? Quer que troca, mantém? Então, vamos lá. Está dando um microfone aqui. Vamos lá. Ruth, capítulo 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que essa noite a limpará a ceva na eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, eu farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já no coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, gostei dessa palavra, de mansinho, sorrateiramente, ele descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou a Ruth, a tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite. E será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos pés, até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira.
Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti, e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada, e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa da sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Pense um homem apaixonado, né? Uma das maneiras para a gente perceber se a gente está amargo na vida ou não, é o modo como nós respondemos, ou a resposta que nós damos à movimentação que a própria vida oferece. A vida, ela é movimentada. E a gente vai perceber se a gente está amargo ou não, à medida em que eu e você respondemos à movimentação da vida. Sabe por quê? Porque a vida não espera quem está amargo a deixar sua amargura para lhe oferecer coisas boas. A vida não espera quem está amargo a deixar de ficar amargo para lhe oferecer coisas boas, para que você viva bem. A vida, querendo você ou não, ela vai seguir o fluxo dela. E caso você tenha compreendido que no meio das suas dores, e que até no meio do seu coração desfalecido, e que até no meio dos seus sonhos desfeitos, se você ainda não entendeu que Deus está nesse meio processo, que Deus está no meio disso tudo, então você ainda vai continuar respondendo à vida com amargura. Caso você entenda que no meio disso tudo, ainda sem entender bulhufas, se você entender que Deus está nesse negócio, então a sua resposta à movimentação da vida já não vai ser mais pautada na amargura. Sabe por quê? Porque existe vida fora da amargura. Quando a gente vive a nossa vida amarga, a gente tem a ideia de que não tem vida fora daquilo. A gente está tão amargo que a nossa vida se resume àquele sentimento de amargura. E à medida que a gente vai sendo curado, à medida que a gente vai sendo transformado, então a gente começa a perceber que tem vida fora da nossa amargura. E tem vida boa, tem vida colorida, tem vida pulsante. É o que está acontecendo com Noemi agora no capítulo 3. No capítulo 1, a figura da Noemi é a figura daquela mulher ou daquela pessoa que perdeu tudo. E aí ela olha para Deus e ela decididamente diz que Deus é o seu inimigo. E a partir de então ela se torna amarga. A tese da Ruth do capítulo 1 é dizer mais ou menos o seguinte: Deus é o culpado da minha dor. Deus se levantou contra mim, colocou a sua luva de boxe e bateu forte em mim. Deus é meu inimigo, eu tenho que me defender de Deus, eu tenho que brigar com Ele, mas como eu não dou conta de brigar com Deus, então eu vou beijar a lona, porque obviamente que Ele é mais forte do que eu, então Deus é meu inimigo. A Noemi, do capítulo 2, já é uma Noemi um pouco diferente do capítulo 1, porque agora no capítulo 2 ela começa a ver um deslumbre de que Deus não está vestindo luva de boxe para bater nela. De que na verdade Deus está estendendo a mão para que ela se levante. Então Deus deixa de ser inimigo
e começa a se tornar benevolente. Essa é a figura agora de Deus para Noemi do capítulo 2. E quando chega no capítulo 3, a Noemi tá toda felizinha, a Noemi está toda saidinha, está toda alegre, toda serelepe, com o que aconteceu com Ruth lá no campo. Porque o que aconteceu com Ruth lá no campo, quando ela conheceu Boaz no capítulo 2, trouxe uma reviravolta para o coração da Noemi. E aí no versículo 1 do capítulo 3, a Noemi já mostra que veio. No capítulo 3, a Noemi já está dizendo assim, olha, eu já vou dizer escancaradamente a que eu vim agora. Porque quando chega no versículo 1, a Noemi olha para Ruth e diz mais ou menos assim para ela, minha filha, eu não vou sossegar enquanto não arrumar um homem para você casar. Quer dizer, a Noemi está mais agoniada do que a Ruth, parece. Né? E eu imagino lá as duas sentadas no café da tarde para tomar um café, comendo um bolinho, aquela coisa toda, e a Noemi olhando para a Ruth, dizendo assim, não, essa mulher tem que casar de novo. E ela conheceu Boaz. Eu tenho uma ideia. Então ela diz lá já logo de cara, Ruth, eu não vou sossegar enquanto eu não arrumar alguém para casar com você. E o que é interessante no versículo 1 é a razão pela qual a Noemi quer que Ruth case. A Noemi não quer que a Ruth case simplesmente para ser resgatada, porque ela já está de olho no Boaz. A Noemi já está de olho no Boaz. Mulher vivida, entendeu o que aconteceu lá no campo e já falou, opa, dá para fazer alguma coisa nesse negócio. Já encontrou umas Noemi por aí, né? Você está tão tranquila. Aí chega aquelas irmãzinhas e diz assim, minha filha, quando é que você vai casar? Aí você diz assim, não, estou tranquilo, não está tranquilo não, mas você não entendeu quando é que você vai casar, não pode passar de 2017. Vou jejuar por você. Já encontrei quando essas mulheres trombarem com você, minha irmã, prepare a sua poupança, porque você vai casar. Separe um dinheirinho, porque se essa mulher ainda não encontrou você, então você olhe para encontrar com ela. Se você quer casar, a hora que você sair daqui, fica de olho nas mulheres mais idosas, procure elas. Quem é que vai ser minha Noemi hoje? Mas a base da decisão da Noemi, no versículo 1, ela diz assim, minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz. A busca da Noemi é pela felicidade da Ruth. E é muito interessante, porque a Noemi do capítulo 1 não se via na condição de ajudar ninguém. A Noemi não se via na condição de ajudar qualquer pessoa que fosse. Porque ela estava amarga, ela não queria papo com ninguém. E agora você encontra a Noemi saindo da sua amargura, e à medida que ela vai saindo da sua amargura, então agora ela se vê na condição de contribuir na vida de alguém. É o belo e famigerado sentimento de utilidade na vida de alguém. Esse belo sentimento que a gente sente no nosso coração e de alguma forma a gente ser útil na vida e no coração de uma pessoa. Se tem algo na vida que mata a gente na unha, na nossa amargura, é o sentimento de inutilidade. Quanto mais inútil a gente se sente em relação a alguém, mais amargo a gente fica na vida. E Noemi está mudando. Ela já não está mais amarga. E por já não estar tão amarga, ela já se vê na possibilidade de poder ajudar. E o que é mais bonito, você encontra agora Noemi sonhando de novo. Ela volta a sonhar.
O versículo 1 é muito interessante porque ela usa a palavra buscar, o verbo. Eu vou buscar a sua felicidade. Ela diz, minha filha, não hei de eu buscar-te. Olha aqui. Que interessante, né? A Noemi do capítulo 1, quando ora por Ruth, ela fala no impessoal. No capítulo 1, ela diz assim, minha filha, você tem que encontrar alguém para você. No capítulo 1 é assim que a Noemi fala, você tem que encontrar alguém para você. Se vira. Vai construir sua vida. Eu não tenho condição de te ajudar em nada. No capítulo 3, saindo da amargura, ela diz assim, eu vou buscar te ajudar. Eu vou buscar alguém para que você case. Eu vou te ajudar. E isso é muito interessante na reconstrução dos nossos sonhos. Me chama a atenção o modo como a Noemi reage agora no capítulo 3. Esse sentimento que a gente deve ter no nosso coração de ser útil na vida de alguém. E seja de quem quer que seja. A fórmula aqui do capítulo 3, versículo 1 é simples. A fórmula é, eu me realizo à medida em que eu busco a realização do outro. Se você está amargo, você não quer buscar a realização do próximo. Porque você está algemado à sua amargura. A única coisa que tem ali é você. À medida que você sai da sua amargura, então você começa a buscar não o seu próprio interesse, não buscar a si mesmo, mas você busca a realização do outro. Agora, essa fórmula, ela só faz sentido quando a minha vida e a sua vida estiver centrada em Deus. Porque à medida em que eu e você vivermos em Deus, então nós não vamos mais conjugar os verbos na primeira pessoa do singular. Eu preciso, eu quero, eu tenho, eu vou encher, eu necessito. À medida que sua vida vai sendo desembocada na graça de Deus, você começa a... Pronto? À medida que a sua vida começa a ficar focada em Deus e em Deus, você deixa de conjugar na primeira pessoa do singular e começa a conjugar na segunda pessoa do singular. Tu necessitas. E eu posso te ajudar à medida em que eu ando com Deus. Noemi está saindo da amargura, está saindo do eu, para viver o tu. É assim que os nossos sonhos começam a ser reconstruídos também. É assim que os nossos sonhos começam a ter novos contornos. Você quer ter seus sonhos reconstruídos? Pois bem, seja útil na vida de alguém. Pare de olhar um pouquinho para você e comece a olhar um pouquinho para o outro. Se coloque na posição de poder contribuir com alguém. Se coloque na posição de você ser útil na vida de alguém. E aí a Noemi, ela tem uma ideia muito interessante para Ruth. Né? Ela chega para Ruth e diz assim, minha filha, eu não vou desistir enquanto não arrumar um casamento para você. E aí ela vem com o segundo conselho. Ela diz assim, Ruth, tome um banho, passe um óleo no seu corpo. É que diz texto, tá, gente? Não sou eu, não. Não fique escandalizado, não. Fique escandalizado, não. Se vocês já estão escandalizados aqui no versículo 2, eu vou parar. Eu vou parar. Então, no versículo 3, né? A Noemi diz assim, minha filha, faz o seguinte, toma um banho, passe um óleo no seu corpo, coloque o melhor vestido
vá para a eira e vá para o campo. Ou seja, a Noemi olhou para Ruth e disse assim: minha filha, se vista para matar. É um tiro de 12 na cabeça daquele homem que você vai dar. Porque quando você chegar no campo, toda bela, perfumada e arrumada, esse homem vai ficar louco. Se vista só como a mulher sabe fazer isso. A mulher sabe, né? Se vista para matar. Vá para o abate. Vá para o abate. É isso. E a Ruth diz o quê? O que a senhora disse. Eu vou fazer. Quando Ruth se arruma, esse sinal de se banhar, de passar o perfume em todo o corpo e botar a melhor roupa, sabe o que é que a Ruth está dizendo? A Ruth está dizendo para todo mundo: gente, eu superei o meu luto. Eu superei o meu trauma. Eu superei os meus sonhos desfeitos. Eu superei a amargura da minha vida. Eu superei tudo isso. Agora eu sou uma nova mulher. Estou pronta. Estou pronta. Estou pronta para recomeçar. Estou arrumada. Estou alinhada. Estou de cabeça erguida. Eu chorei o que tinha que chorar. O tempo do choro já foi. Agora é o tempo da alegria. Vamos para a guerra. E ela vai para a festa daquilo que tudo foi colhido durante aquele período. Mas o conselho de Noemi, olha, essa sogra, eu vou dar esse livro para minha sogra ler. A Noemi diz para a Ruth mais ou menos o seguinte: Ruth, você vai toda arrumada, mas você não vai chegar para cumprimentar o Boaz, não. Você vai só olhar ele, de longe. De longe você vai olhá-lo. É isso que está dizendo. Vocês estão escandalizados, né, gente? Eu estou vendo vocês estão escandalizados. Vamos escandalizar então. A Noemi diz para ela assim: você não vai chegar perto dele. Você vai olhar ele de longe. Vai fitar ele de longe. Onde ele for, você acompanha ele. Que ele vai comer. Você só vai chegar perto dele depois que ele terminar de comer e depois que ele terminar de beber. E depois que ele terminar de beber, gente, beber aqui, ele ficou alegre. Diz o texto que o coração dele ficou alegre. Como é que a gente fica alegre com vinho, né? Pô, ficou muito alegre. Comeu, se regalou na comida e juntou um pouco de cereal ali, puf, capotou. A Noemi diz assim: você vai olhar para ele. Quando esse homem comer de tudo, e quando esse homem beber até ele não querer mais, a hora que ele cair, onde ele cair, você vai. Onde esse homem cair, você vai. Então não perca ele de vista, mulher. Não perca esse homem de vista. Naquela época, quando tinha essa festa da colheita, geralmente as pessoas faziam a festa na eira e a eira era afastada da cidade. Era afastado. Então, quando tinham essas festas das celebrações do que se colheu, o povo costumava dormir lá na eira mesmo. Então era normal. Não foi um conselho sagaz, foi normal, o povo cai lá mesmo. Celebra e cai lá no meio de tudo, e você olha no homem, não deixa ninguém chegar perto dele, se esconde, e quando ele deitar, você vai lá. E a hora que ele deitar, a Noemi diz assim: você vai chegar perto dele, e você vai descobrir as pernas, só até as pernas. Só até as pernas. E você vai deitar no pé daquele homem para esquentar o pé daquele homem, não é com cobertor, é com o seu corpo. E aí ela falou assim, e aí sabe o que vai acontecer? O Boaz vai falar tudo que o Boaz vai saber o que falar para você. A única coisa que você tem que fazer é só descobrir e deitar ali. O resto está na mão do Boaz. Boaz acorda à meia-noite,
Depois de toda aquela festa, ele deve ter olhado e disse assim: ela não veio, vou dormir. E a hora que ele cai, a Ruth vai até ele, descobre os pés, se aninha nos pés do Boaz e fica ali. Na madrugada, o homem acorda. E quando o homem acorda, o homem dá um susto. Chega a dar um pulo. Ele olha no pé e vê uma mulher no pé dele. E o cara está tão atordoado com a noite passada que ele olha e diz assim: quem é você, mulher? Ele pergunta: quem é você? E ela diz, toda arrumada, lembra, né? Arrumada, cheirosa, perfumada: sou a Ruth. E o texto diz: eu sou a Ruth, a tua serva. Uau! Bom, essa parte agora soa para maiores de 18 anos. Porque o gênero literário no original, aqui no hebraico, o gênero literário possui uma esfera sexual aguda aqui. Duas expressões do original carregam o ambiente sexualmente: deitar-se e conhecer. O verbo conhecer é o verbo yadá. O verbo yadá é o verbo para relacionamento sexual. Verbo esse que é usado em Oséias, no capítulo 6, quando diz que nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Veja a intimidade que Deus quer ter com o seu povo. É o mesmo verbo. Então são essas duas palavras que causam essa tensão sexual existente no texto. Só que o que precisa ficar claro aqui é que não tem nenhuma relação sexual na era. Não tem nenhuma relação sexual, mas poderia ter tido. Porque a atmosfera sexual estava extremamente pesada. E o ato de Ruth para com o Boaz, é claro aqui, quando ela descobre, deita, ele acorda, vê ela ali, toda arrumada, perfumada, cheirosa, na madrugada, sem ninguém. E ela diz assim: eu sou a Ruth, a sua serva. Ela diz assim: sou Ruth, versículo 9, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Sabe o que ela fez aqui? Ela olhou para ele e disse assim: casa comigo. Esse foi o pedido. Falou: você é meu resgatador. Você sabe o que eu estou dizendo. Estou aqui arrumada, cheirosa, pronta. Casa comigo. Todos os músculos de Boaz tremeram naquela hora. Ela estava disposta. Ela estava ali. E Boaz poderia ter dado vazão aos seus desejos físicos. Mas ele não fez. O Boaz podia ter resolvido as coisas ali do seu jeito. E assumir o casamento com Ruth depois de se deitar com ela. E dizer para todo mundo: eu já me deitei com ela. Me deitei com ela na madrugada. Agora não tem mais jeito. Ela vai ter que ser minha mulher. Ele poderia ter buscado esse atalho, mas ele não fez. O que está mostrando aqui claramente no texto, que ainda que tenha essa tensão sexual no texto, você percebe a polidez no caráter, tanto da Ruth, quanto do Boaz. E isso me ensina algo poderoso na reconstrução dos nossos sonhos. Quando eu olho para essa cena tão quente e tão séria,
eu percebo que para a gente aprender a reconstruir os nossos sonhos, nós precisamos aprender a tomar decisões santas. Nós precisamos aprender a tomar decisões santas na reconstrução das nossas vidas. O Boaz estava ali, ó. A mulher estava arrumadinha, pronta. O Boaz estava caído pela mulher. Meia-noite, está todo mundo dormindo, esse homem podia agarrar aquela mulher ali, não fez. Porque ele toma uma decisão de santidade, não apenas na reconstrução da sua própria vida, mas na reconstrução daquela mulher que estava ali diante dele. É triste quando a gente tem os nossos sonhos desfeitos. É triste quando a gente sonha alguma coisa na nossa vida e a gente percebe que aquilo que a gente sonhou, quanto mais a gente aperta, mais entre os dedos ele foi embora. É triste quando a gente sonha algo e a gente percebe que aquilo que a gente sonhou se perdeu. Agora, sabe o que é mais triste? O que é mais triste ainda é quando a gente não aproveita a segunda chance que Deus nos dá para a gente reconstruir a nossa vida, e a gente, ao invés de reconstruir a nossa vida, tomando decisões santas e tomando decisões sábias, a gente prefere jogar essa chance fora para tomar as nossas decisões na carne, para tomar as nossas decisões buscando atalhos e não a santidade do Senhor para a nossa vida. As pessoas perdem a oportunidade de reconstruírem os seus sonhos sendo aprovados por Deus, porque preferem reconstruir os seus sonhos pelo atalho de uma religiosidade extirpada do Evangelho, porque preferem reconstruir os seus sonhos com base na carnalidade, dando nome às vezes aí, justificando às vezes, dizendo que não, mas me é lícito. Eu tomei essa decisão porque estava tão favorável para que eu tomasse. Ruth e Boaz, eles decidem se amar. A Ruth se permite dar uma chance a ela mesma. Mas o sonho da Ruth e o sonho de Boaz, eles nascem com uma postura de santidade, com uma postura de sabedoria. E se eu e você queremos reconstruir a nossa história, se eu e você queremos reconstruir os nossos sonhos, está na hora da gente aprender a tomar decisões com santidade. A gente não deve buscar os atalhos para reconstruir os nossos sonhos. Está na hora de você fazer como aconteceu no capítulo 2. Deixar que na casualidade, a soberania e a providência de Deus tome conta da sua história. Mas o texto continua dizendo para a gente que não foi apenas a dificuldade do atalho na reconstrução dos sonhos de Boaz e de Ruth, não foi apenas a dificuldade do calor físico que aquele ambiente proporcionou. Eles tiveram que enfrentar uma outra situação. Não foi apenas a dificuldade de tomar uma decisão santa na reconstrução dos seus sonhos. Porque, a despeito da disposição de Boaz se casar com Ruth, e pela óbvia compatibilidade que eles tinham um outro empecilho. Havia um outro empecilho. Boaz era o resgatador da família. E eu já falei isso nas mensagens anteriores. O grande problema é que Boaz não era o mais próximo. Resumo, Boaz não era a primeira opção. Tinha alguém na fila. Na lei tinha alguém antes dele. E agora, né? Porque ao saberem disso, deve ter causado um frio na barriga, tanto do Boaz quanto da Ruth, que uma ducha de água fria, né? Porque agora, entre Ruth e entre Boaz,
Havia uma ligação afetuosa entre os dois. Mas tinha esse problema. E é impressionante como Boaz reage na madrugada diante daquela mulher linda diante dele. O modo como ele reage no versículo 13, quando ele diz para ela, olha, a gente tem um outro problema. O problema é que tem um outro cara na minha frente. Versículo 13 diz assim, ó. Primeiro ele não aguenta, né? Ele fala assim, fica-te aqui só esta noite. Ele diz assim, continua a aquecer o meu pé aqui, que está tão bom. Fique aqui. E aí ele diz assim, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está. Ou seja, se amanhã de manhã, esse homem quiser resgatar você, sabendo da sua história, ele vai entrar na minha frente e ele vai te resgatar e assim vai ser. Se, porém, versículo 13, porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. E volta a dizer, deita-te aqui até amanhã. Começa de um jeito e termina do mesmo jeito, né? Deita aqui. Mas ó, amanhã, se o cara quiser ficar com você, ele vai ficar. Agora, se ele não quiser, eu vou casar com você. Mas a despeito disso tudo, fica mais um pouquinho. É impressionante o modo como Boaz reage diante da situação. Como eu acabei de falar, parece uma ducha d'água fria no coração dos dois. Mas ao contrário do que a gente possa imaginar, o Boaz, ele dá essa resposta meio fria para Ruth, mas ele está sendo sábio. E mais do que sábio, o Boaz não está sendo afobado. Porque o Boaz percebe que há tempo para tudo. Ele sabe que tem um tempo e que tem um modo para resolver esse problema. O Boaz não cai no desespero por não ser o resgatador mais próximo. Mesmo porque o Boaz não é bobo nem nada, ele já tinha uma ideia. Spoilers para o domingo que vem. Ele já tinha uma ideia. Mas também o Boaz, ele não quer resolver a coisa se deitando com a Ruth, em busca desse atalho para resolver a questão. Então o Boaz, ele é paciente. Ele é paciente. E eu preciso dizer algo muito sério para você nessa noite. Ser paciente é uma virtude na reconstrução dos nossos sonhos. A agonia que assola o coração de muita gente que teve os seus sonhos desfeitos, a agonia em querer reconstruir tudo tão rápido, isso causa danos tão profundos no seu coração, isso causa danos tão profundos no coração de outras pessoas, que acabam recebendo dos resquícios, dos sonhos que você sonhou, e que se desfez. Paciência é uma virtude para a gente reconstruir os nossos sonhos. Provérbios capítulo 16, versículo 32, diz o seguinte, melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Ou seja, é muito melhor aquela pessoa que sabe esperar para não guerrear com ninguém, do que aquele que vai guerrear ainda que vença. A virtude não está em guerrear e vencer. A virtude está em esperar e ser longânimo e não entrar na guerra. Na reconstrução dos nossos sonhos, eu preciso dizer para você que a postura paciente é uma virtude para você reconstruir a sua vida. É muito melhor você ser longânimo do que você ir para a guerra. E em nome dos seus sonhos desfeitos, você querer fazer as coisas do seu jeito. Aprenda um pouquinho primeiro a tomar decisões santas
na reconstrução dos seus sonhos. Mas além de você tomar decisões santas, aprenda a ser paciente. Agora, sabe o que é que me deixa mais doido aqui na posição de Boaz? Quando eu li a história de Boaz aqui nesse capítulo 3, eu me senti um menino. Eu me senti um menino. Isso me deixou inquieto na semana. Porque a paciência de Boaz eu chamei de uma paciência madura. A paciência de Boaz é uma paciência madura. Porque é o tipo de paciência que calcula todos os riscos. Não é aquela paciência esperançosa. Eu vou esperar porque vai acontecer. Eu vou esperar porque Deus vai me abençoar. Não, o Boaz é paciente e ele é tão paciente, tão maduro para dizer, Deus pode dizer não para isso. E eu vou esperar. Ele calcula o risco. Ele diz para Ruth, opa, está muito bom isso aqui, está muito bacana, mas tem um cara na minha frente. E se ele quiser casar com você, ele vai ser o resgatador e não eu. Só que por outro lado, ele não cai no pessimismo. É impressionante. Porque ele calcula os riscos, mas ele se prontifica a resolver a questão. E a gente vai ver na semana que vem como é que ele resolve essa questão. Mas o Boaz, ele está tão determinado, ele está tão apaixonado por aquela mulher, que para mostrar para Ruth e para Noemi a sua determinação, ele faz algo maravilhoso. Ele diz assim para ela, olha, você vai embora, e quando você for embora, agora me dá aqui o seu lenço, vou colocar um monte de cevada aqui para você levar para sua sogra, para você levar para Noemi. Você não vai chegar na sua casa de mãos vazias. E quando a Ruth depois vai embora e deixou os pés de Boaz frio, coitado, por pouco tempo, outro spoiler, né? Quando a Ruth chega em casa, a Noemi não dormiu a noite toda. Lembre-se com quem que você vai encontrar hoje à noite depois que você acabar o culto. Procure a sua Noemi no final do culto. Você que está só, procure a sua Noemi. A Noemi está lá. Cadê essa mulher? Cadê essa mulher? E quando a Ruth abre a porta, a Noemi já diz assim, minha filha, o que é isso? O que aconteceu? Sente aqui, me conte tudo, não esconda-me nada. E a Ruth contou tudo o que aconteceu. Não, ele comeu, ele bebeu, ficou alegre demais, tombou, eu fiquei de olho, quando ele tombou, eu fui lá do jeito que a senhora falou. E quando ela conta toda a história, a Ruth diz assim, olha, ele me mandou entregar esse amontoeiro aqui de cevada para a gente aqui. O que Boaz fez com Noemi nesse momento? A Noemi aceita tudo aquilo como uma garantia de que o Boaz tinha as melhores intenções, não apenas com a Ruth, mas com a Noemi também. Ele estava dizendo para Noemi, Noemi, eu sou resgatador, e se tudo isso der certo, eu estou 100% nessa relação. Se isso der certo, eu estou 100% na reconstrução dos seus sonhos. Eu estou aqui. E é muito interessante esse movimento durante a história, porque a Noemi volta para Belém, que é a casa do pão. Ela sai de Belém porque Belém já não tem mais pão. E quando ela volta para Belém, que Belém significa casa do pão, quando ela volta para Belém, ela volta de mãos vazias. E agora ela não está mais de mão vazia. Porque Deus não permite na reconstrução dos nossos sonhos que as nossas mãos estejam vazias. Ele as enche. Porque Ele é provedor. Porque Ele dá.
seja em Brasília, seja na Índia. Ele é provedor. E levanta irmãos para encherem as mãos dos outros, seja em Brasília, seja na Índia. Ele levanta irmãos para que a sua mão não fique vazia. Nem em Brasília e nem na Índia. A Noemi, ela sabe de toda a história. A Noemi sabe também por Ruth que antes de Boaz tem alguém. Agora veja a resposta da Noemi para Ruth no outro dia de manhã. Versículo 18. Olha a resposta da Noemi. Então disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Em outras palavras, ela está dizendo assim: minha filha, fica calma, porque se eu bem conheço o Boaz, essa noite ele não dorme mais. Certo? Ele já não dormiu. E ele vai resolver esse negócio agora de manhã. Vamos tomar o nosso café e esperar, porque esse homem vai resolver isso hoje. Interessante a resposta de Noemi aqui, né? Porque a gente vê um movimento de uma mulher que era amarga, pessimista, e agora a gente vê uma mulher esperançosa. Ela sai da amargura para a esperança. E sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que na reconstrução dos nossos sonhos, o contrário de amargura não é doçura. O contrário de amargura é esperança. Se nós estamos amargos, não é porque nos falta doçura. Se nós estamos amargos, é porque nos falta esperança. E quando eu chego em Romanos, eu encontro Paulo dizendo que o Deus é o Deus de toda esperança. E por que a Noemi agora fica com esperança? Porque teve um ajuste nos óculos da Noemi. Porque no capítulo 2, o óculos de Noemi foi arrumado. Então ela vê Deus como benevolente. Ela consegue ver Deus como bom, acima das tragédias pessoais. E esse movimento é um movimento que deve acontecer comigo e com você na reconstrução da nossa vida e dos nossos sonhos. Nós vamos ter tragédia pessoal, nós vamos ter dores, nós vamos ter perdas, mas acima disso, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo benevolente, ainda que na nossa vida a gente venha a ter as nossas tragédias pessoais. Deus continua sendo bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa esperança nasce em Noemi porque ela percebe Deus como bondoso, apesar das lutas, apesar das dores. Os nossos sonhos, eles são reconstruídos, não é por uma esperança que nasce por um positivismo humano. Não vai dar certo. Vai dar certo. Eu me lembro, quando a minha mãe estava muito doente, já no final da vida dela, apareceram algumas mulheres, era um final de semana, apareceram algumas mulheres batendo lá em casa. E eu não sei quem foi que mandou aquelas mulheres naquele dia lá. E elas abriram, eu já percebi no visual que era um negócio meio no óleo. E aí eu abri a porta e ela disse, paz. Eu falei, oi. Ela disse, a Ione está aí? Está. Não, a gente vai fazer uma visita para ela. Eu fui lá, perguntei para minha mãe, mas você está esperando a visita? Não, estou esperando. E
sim, pessoal. Tá bom. Aí elas entraram, fecharam a porta do quarto, eu saí, deixei o pipoco pegar lá dentro. Como um bom presbiteriano, deixei o pipoco lá. Para ver se depois era um negócio mesmo de fato. E aí eu ia cair no pipoco junto, né? Teve o pipoco, aquela coisa toda. Abriram-se as portas da esperança. E quando eu entro, as mulheres dizendo, você viu? Você viu? As duas dizendo para minha mãe, você viu a minha mãe? Vi. Eu falei, eu não. O que eu perdi? A sua mãe foi curada. A mãe foi curada agora. O câncer saiu pela janela. Eu olhei para a janela, ok, amém. Okay. Aí ela, você crê? Você crê, irmão? Eu creio. Eu só não sei se o câncer saiu pela janela, mas eu creio. Eu creio. 2 meses depois, eu perdi minha mãe. E até hoje estou procurando essas mulheres estão para dizer para elas, olha, o câncer não saiu voando pela janela. Não é uma esperança construída pelo discurso positivista do homem. É uma esperança que nasce no nosso coração, porque a gente tem a certeza de que ainda que o câncer tome a nossa vida, Deus continua sendo bom. É a convicção de que ainda que eu passe duras penas na minha história, Deus continua sendo bom. Porque o trono não está vazio. Essa é a esperança. Quem está no comando da história de Noemi não é Boaz. É Deus. Quem está no comando da história da Ruth não é o Boaz. É Deus. Quem está no comando da sua vida não são as pessoas que te ajudam. Não são as pessoas que te sustentam. Não são as pessoas que alimentam esperança no seu coração durante a semana. Quem está no comando da sua vida é Deus. E se a gente tem essa percepção, isso nos tira da amargura da vida. Coloca a gente num lugar para a gente tomar decisões que são santas. Eu não tenho medo de tomar decisões santas na reconstrução dos meus sonhos, sabe por quê? Porque Deus é bom, porque Ele quer me abençoar, porque Ele é Pai, porque Ele se compadece, porque Ele se curva, porque Ele protege, porque Ele é profeta, sacerdote, rei. Porque Ele é Deus. E não há outro Deus acima dele, não há outro nome acima dele. E quando eu entendo isso, então eu não tenho medo de tomar decisões santas na reconstrução da minha vida, eu não preciso buscar atalhos. E quando eu entendo isso, quando os meus óculos são ajustados, eu vejo a bondade de Deus ainda no meio das minhas dores, ainda no meio dos meus sonhos desfeitos, então eu percebo que para reconstruir os meus sonhos, eu não preciso ser afobado, eu não preciso tomar decisões atabalhoadas, eu não preciso ferir outras pessoas por conta da minha desse sentimento de pressa. Não! Na reconstrução dos meus sonhos eu posso ser paciente, e viver uma paciência madura, uma paciência que está disposta a perceber e acolher os riscos. E ainda que aquilo tudo que eu sonhei não aconteça, eu continuo vivendo a bondade do meu rei. Tudo isso porque Deus está no controle. E aí eu não me afobo. Eu faço o que precisa ser feito. Mas eu faço nele. Eu faço com ele. E à medida que eu vivo assim, o meu coração é refeito. Os meus sonhos são reconstruídos.
Porque o maior sonho nosso não pode e não deve estar pautado na realidade que a gente vive aqui. O nosso maior sonho é olhar nos olhos do nosso verdadeiro resgatador. O nosso maior sonho é olhar nos olhos do nosso Redentor e viver eternamente com Ele para a sua glória. Enquanto esse dia não chega, a bondade dele nos toca aqui. Reconstrói sonhos, sim. Mas ainda que sonhos não são reconstruídos do jeito que a gente espera, a gente continua a tomar decisões santas e tomar posturas com uma paciência madura. Que Deus possa reconstruir o seu coração, reconstruir os seus sonhos e transformar o seu coração e transformar a sua vida.